Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. O tema do nosso devocional é Luz do Mundo. Deus tem preparado pessoas e grupos de pessoas para serem exemplo para o restante do mundo. Desde a queda do homem, o seu plano de salvação inclui Jesus, os cristãos e Israel como luz para todo homem e nação. A lei de Deus, se fosse guardada por Israel, seria vista pelas nações que seguiram cada uma ao seu caminho, desde a Torre de Babel, e este zelo dos israelitas poderia servir de exemplo para que as nações se arrependessem. Afinal, o objetivo principal de Deus sempre foi abençoar as nações por meio da promessa feita a Abraão. Os judeus foram escolhidos para viver de maneira diferente do restante do mundo, e a intenção dessa diferenciação era evangelística. Sim, no Velho Testamento, o teor evangelístico ainda não era baseado no ID, mas primeiramente criar e manter uma cultura baseada na vontade de Deus para servir de exemplo. Essa era a forma de chamar a atenção do resto do mundo. Vejamos como Deus escolheu Israel, em Gênesis 12, dos versículos 2 ao 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sobre Jesus ser um farol para todos, ele mesmo afirma isso, em João 8:12, que assim nos diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra nos fala ainda que somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Os seus seguidores são convidados a serem luz do mundo. Em Mateus 5, versículos 14 e 16, assim temos: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Quando a luz dentro de nós ultrapassa os limites da carne, ela poderá ser vista pelos mais próximos, normalmente pelos que estão dentro de casa, e gradativamente pelos de fora. Aí é onde se encontra o grande desafio, ultrapassar as barreiras da carne. Do mesmo jeito como a água preenche o cântaro e transborda, a luz que faz morada em nós tende a se espalhar, sendo impedida apenas por nossa natureza humana, corrompida pelo pecado. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, tendo essa noção de similaridade corrompida pelo pecado, esquece quem é, pois não reconhece mais a sua identidade. É necessário que Jesus nos diga quem somos, e ele diz que somos luz. É como um amigo nos lembrando de tudo após perdermos a memória após um acidente. Somente por meio dele, mostrando qual é a nossa natureza original, podemos resgatar as nossas características ideais e propósito. Ninguém melhor do que o próprio Criador para falar a criação, o porquê dela ser criada e qual a sua finalidade. Quando Jesus nos fala para que servimos, ele cumpre parte de seu papel de ser luz para nós, como um farol que guia um barco que está perdido em alto mar. Quando descobrimos isso, entendemos que também podemos ser um farol para os outros que estão perdidos. Um indivíduo que é tocado pela luz de Jesus sente realmente que não está mais perdido, que seus pés estão em solo firme. O seu senso de propósito é restabelecido e pode ser renovado quando necessário, pois basta olhar sempre para o farol. Da mesma forma como Jesus explica para a mulher samaritana quem ele é e como é possível ter uma fonte que jorra água viva, mostrando onde está essa fonte e que ela existe para transbordar e ter suas águas alcançando lugares que vão além da nossa carne, tudo muda, pois tudo passa a ter sentido. A mulher samaritana, se deixando ser convencida por Jesus, que estava falando diretamente ao seu coração, se apressa a replicar essa luz que acaba de receber.
Ela, entendendo que o Messias é a luz que o mundo em trevas espera, não perde mais tempo. Vejamos o que a palavra nos fala, em João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí podemos nos perguntar, se sou a luz do mundo, se tem uma fonte transbordando a partir de dentro de mim, a quem devo alcançar primeiro? A direção é a mesma que foi oferecida à mulher samaritana. Quando Jesus revela que ela não vive com o verdadeiro marido, ele não está apenas demonstrando o seu dom profético a fim de convencê-la de quem ele é, mas indo além disso. Ao chamar um familiar próximo dela, mesmo que ela não esteja vivendo o ideal, demonstra sua intenção original e o ideal para uma verdadeira família, que é sermos luz para as pessoas que estão imediatamente próximas a nós. Deus quer trabalhar em todo mundo, mas começando pela nossa casa e gradualmente alcançando os vizinhos e assim por diante. Uma luz que é acesa de repente para quem está no escuro pode incomodar e até assustar, mas quando assimilada pelos olhos humanos e alcança todo o interior, revelando toda a sujeira de todos os cômodos do coração, permitindo assim uma verdadeira limpeza da alma e espírito, passa a não ser mais vista como um incômodo, mas como uma oportunidade de colocar ordem na casa. Oremos assim então. Pai, que sejamos lembrados quantas vezes forem necessárias, onde está e quem é o nosso farol. Que tenhamos então olhos apenas para Jesus. Senhor, reconhecemos que sem Ti estamos completamente perdidos. Sabemos que Seu Filho foi colocado em uma cruz, um lugar alto para que pudesse ser visto por todos, para que quem o reconhecesse como Deus fosse salvo da morte iminente, Senhor. Que possamos olhar para a cruz e apontar para ela com a intenção de que os outros também a vejam, Pai. Que Seus filhos, que estão perdidos em alto mar, navegando de um lado para o outro, sem nem sequer saber o seu destino, possam ver a luz do farol e tenham uma direção definida por Ti, Senhor. Que sejamos obedientes ao ouvir o chamado aparentemente silencioso da Tua luz. Quando em Salmos 30 Tua palavra nos fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, entendemos, Pai, que desfrutaremos da verdadeira felicidade somente diante da luz que vem de Ti, e que na escuridão o que existe é apenas tristeza. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém.